Olá a todos, a todas, bem-vindos aí, bem-vindas a mais uma atividade, né, das nossas aulas teóricas, né, do Tai Chi no Parque. A gente deu uma parada aí entre o final do ano passado, né, 2025, estamos retornando com essas atividades agora aí no meio de março, né, de 2026. Peço desculpas porque eu acabei resolvendo fazer essa atividade somente por meio de gravação, né, e não ao vivo, né, com a presença de pessoas que pudessem interagir nessa atividade. O mês de março ainda está um pouco atribulado, né, no meu calendário, então não sei se eu vou ter condições, né, de oferecer uma atividade mais com mais pessoas, né, em que eu possa me comprometer com o horário, né, para realizá-la. Então, resolvi, para não deixar um período mais longo ainda da gente sem atividades, resolvi fazer essa aula gravada, né, que é a aula de número 5 dessa série, né, sobre os 10 princípios do Tai Chi Chuan, conforme o mestre Yang Fu e os comentários do Chen Wei-min. E nesta aula a gente vai trabalhar com o sexto princípio, né, que é o Yong Yi Pu Yong Li, né, traduzindo mal e porcamente, usar a intenção, não usar a força, né, ou usar a intenção ao invés da força. Nós falamos, né, nas aulas anteriores, né, dos 5 outros princípios que antecedem a esse, e para a gente entender, né, claro, cada um desses princípios, a gente tem que compreender também as articulações que eles têm entre si. Esses princípios, como eu já falei várias vezes, eles não são princípios isolados, né, eles precisam de ser combinados, né, para que o Tai Chi se expresse da sua forma mais completa, né? Então, muitos dos conceitos que estão aqui, né, inclusive os dois principais, né, que é o Yi e o Li, nós já vimos em outros princípios, né, quando nós os estudamos, né? Muita gente, ao trabalhar os 10 princípios, eu já vi isso algumas vezes, referem-se aos 5 primeiros princípios como sendo 5 princípios externos, e os 5 seguintes, né, do sexto ao 10º, princípios internos. Né? O que eu acho compreensível, acho que dá para entender o que essas pessoas querem dizer com isso, tem algum sentido, mas eu acho que é uma simplificação. Né? Me parece que tanto os 5 primeiros princípios quanto os 5 últimos, eles têm dimensões que articulam o interno e o externo. Talvez com um pouco mais peso para o interno, né, a partir do sexto princípio, mas todos eles, né, o interno e o externo, eles estão presentes. Né, e, portanto, eu estou falando, né, dessa distinção, porque ela existe, muitas pessoas fazem uso dela, mas eu gostaria que isso não fosse dogmatizado, né, transformado assim numa verdade absoluta, né, como se não pudéssemos pensar também de algumas formas um pouco diferentes. Né? Vocês vão ver, né, eu vou explorar aqui um pouco esse sexto princípio, a gente vai ver que nele tem contidas aqui ideias que dizem respeito ao interno e ao externo, né, de maneira articulada. Né? Primeiro ponto que eu queria desenvolver aqui é que quando a gente fala de Yi, a gente pensa, né, dentro do Tai Chi Chuan de um princípio, né, ou de uma ideia, de uma teoria, melhor dizendo, né, que orienta a prática, isso em vários clássicos, de vários estilos, né, de várias escolas tradicionais, que é a chamada 6 harmonias, né, ou 6 unidades, 6 unificações, 6 uniões, enfim, Liu Han, né, que elas também são tratadas como sendo nessas 6, também elas são divididas meio a meio, né, e são consideradas aí nas suas 3 harmonias internas e as suas 3 harmonias externas. Né? Eu não tenho certeza se eu já comentei um pouco sobre as harmonias externas, né, as relações entre, por exemplo, ombro, quadril, cotovelo, joelho e tornozelo, punho, né, que tem a ver com as harmonias externas.
Mas certamente nós vamos voltar a elas, né, quando a gente estiver discutindo alguns outros princípios também mais para frente. Mas, nesse caso aqui, nos importa entender quais são as harmonias internas, né, para a gente entender o que é o II, né, ou a intenção, esse caractere, segundo caractere aqui, né, que aparece no sexto princípio, Yon-Yi. O que é esse I que nós temos que utilizar? Bom, nessa ideia das 3 combinações internas, nós temos 3 conceitos que são importantes, né? Shin, né, que é coração, no sentido mais literal, também pode ser traduzido como mente, né? Dentro do budismo, por exemplo, a ideia de mente, né, é traduzida pelo conceito de Shin, né, que é aqui esse caractere, e que é propriamente o que nos interessa mais no caso desse princípio. Chi, na verdade são 4 conceitos, né? Chi, né, que é essa energia vital, essa força vital, né, que anima todos os seres vivos, e também aqueles seres que nós, dentro de uma outra concepção de biologia e de geologia, entendemos como não vivos, né, como seres minerais, né, enfim, todos os seres possuem, né, ou são permeados por Chi, né, por força vital. Inclusive nós, seres humanos, e o nosso corpo, né, a nossa materialidade tem Chi, né? E Li, né, que nós vimos, né, que é esse caractere aqui, que nós vimos bastante no princípio anterior, né, quando a gente discutiu essa relação entre ombros e cotovelos e a importância disso para que a gente não tenha um Li quebrado, né? Quem voltar na aula passada, né, vai poder entender essa importância de ter um Li unificado, um Li que não seja quebrado, para que os movimentos do Tai Chi eles possam produzir Jin, né, que é essa força refinada que nós vamos emitir por meio dos nossos exercícios, né, por meio dos nossos movimentos no Tai Chi Chuan. Bom, como é que essas categorias elas se relacionam, né? Então, dentro dessa teoria, tudo se origina no coração, né? Então, é necessário, né, para que haja um movimento lá no fim, né, que inicialmente haja uma unificação entre o coração, ou mente, e a intenção, né? A mente, vamos dizer, em relação à intenção, ela é mais abstrata, ela antecede, ela não tem ainda uma forma determinada, né? É a intenção que vai organizar e dar uma forma àquilo que, num primeiro momento, nasce na mente, né? Então, a intenção nasce na mente, né, a partir de uma não-forma, né? E nessa não-forma lá na mente é que ela vai se configurar enquanto forma, né? Quando nós vamos, por exemplo, vamos pensar no sentido mais prático, nós vamos tomar uma decisão, né? Enquanto nós estamos, né, num campo ainda, né, de reflexão, né, essa decisão ainda não se formou, né, ela está em formação. A mente, vamos dizer, está organizando, né, as ideias para que seja formada uma decisão, seja formada uma opinião, né? A partir do momento que a gente começa a formar a opinião, a ideia, né, enfim, a forma, nós vamos criando uma intenção de agir, né, uma intenção de falar, uma intenção, né, de entrar em cena, vamos dizer assim, né? Então a intenção ela nasce da mente, né? Esse é a primeira combinação, né? É a combinação que se dá da unificação entre a mente e a intenção. E daí a gente pode pensar alguns efeitos disso, né? Melhor dizendo, algumas implicações disso, né? Então, por exemplo, para que a gente tenha uma intenção adequada, boa, né, uma forma bem definida, com uma forma bem definida e interessante, é importante que a nossa mente, né, tenha clareza para formar essa intenção, né,
para que essa intenção ganhe forma, né? Então, há uma importância sempre nessas práticas, né? A gente já falou bastante disso, né? Como é o caso do Tai Chi Chuan, né? Da gente exercitar também a dimensão mental, né? A clareza mental, né? Que vem juntamente com a calma, né? Com a respiração, com um olhar atento, né? Às coisas, ao mundo, ao espaço, a nós mesmos, né? Ou seja, a mente é esse estado de desperto, né? Que nos permite ter noção das coisas, né? E é a partir da noção das coisas que a gente forma a intenção, né? Que está na gênese do nosso agir, né? E a partir dessa intenção, nós vamos gerar o quê, né? O que é esse agir? Esse agir é um direcionamento da nossa energia interna, né? Da nossa força vital. A partir da intenção, a gente direciona nossas forças. A gente reúne aquilo que é necessário para agir, né? Para nos manifestarmos, ou manifestar essa forma que foi gerada na mente no mundo, né? Então, daí nasce a segunda combinação, que é essa combinação de Yi levando ao Ti, ao direcionamento do Ti, né? Então, essa segunda combinação tem a ver com direcionamento, direcionar o Ti a partir do quê? Da intenção. Isso no Tai Chi, né, no Tai Chi Chuan, a gente começa a entender, né? Então, aquela, vamos dizer assim, o combustível do nosso movimento, né? Aquilo que o que nos dá vigor para executar o movimento, é direcionado a partir da intenção, que tem uma forma, que por sua vez se deu, né? Foi criada na nossa mente, né? Então, aqui a gente já tem um processo se formando, né? Ou seja, a minha intenção, a forma que foi gerada na mente, ela vai direcionar a minha energia, a minha força, meu vigor. Para quê? Para gerar a força, o Li, né? O Li, né? Que é esse, de novo, ideograma que a gente colocou aqui, né? Então, o Li, né, que está na própria expressão do movimento, que é a força do movimento, né? É esse poder do movimento, né? O poder mais físico do movimento, ele é gerado por esse Ti que foi direcionado pela intenção, que tem uma forma que foi gerada na mente, né? Então, esse processo é um processo que leva ao movimento. Por isso a centralidade aqui do Yi, né? O Yi é aquilo que vai nos fazer movimentar o Ti para gerar o Li. Então eu não começo, né, um movimento do Li, né? Eu começo o movimento do Yi. O que não quer dizer que o Li seja desimportante, ou que não vai estar presente, né, na força que nós vamos gerar. Nós vamos gerar o Li e, mais do que isso, como a gente já viu na aula anterior, esse Li ele vai se refinar, né, em Jin, né? Mas para isso é necessário, né, que esse Li tenha sido gerado, né, a partir de um processo que tem como centro a nossa intenção, essa forma que a gente constrói na mente antes, né, de começarmos, né, o movimento propriamente dito, né? Então, aqui nós temos o essencial do que diz o princípio, o sexto princípio. Essa ideia de que é a partir da intenção que nós chegamos ao movimento, né? A força, né, essa força física, o Li, é apenas uma passagem disso, que nós não vamos utilizar. É um efeito daquilo que a gente se utiliza. O que a gente se utiliza de fato, né, que é o nosso instrumento principal, é essa forma que a gente constrói na mente,
né, que tem a ver com, claro, também a técnica, tem a ver com o conhecimento, a clareza, né, daquilo que precisa ser elaborado para que o direcionamento da nossa energia, do nosso vigor, seja correto. Tá? Então, esse é um ponto, primeiro, dos principais, né, que a gente deve ter em vista. Uma outra questão que é muito interessante aqui, se a gente voltar mais atrás, né, nos princípios anteriores, né, e pensarmos no Yi, vocês devem lembrar, quando a gente discutiu o terceiro princípio, voltar nele aqui, que é o Song Yao, né, nesse slide aqui, tem esse trecho da canção das 13 posturas, né, em que se diz Min Yi Yuan Tou Zai Yao Shi. Né? Min Yi seria a intenção clara, né? A intenção correta, num certo sentido, interpretando, né? Mas a intenção clara, iluminada, ela tem a sua origem, né? Yuan Tou, né? No Yao, né? Nessa região do Yao, né? Que a gente viu, né? Ser a região que nós devemos relaxar, né? Para executar bem o movimento, né? A gente viu isso quando a gente estudou o terceiro princípio, né? E daí a gente pode concluir, de uma certa maneira, combinando esses dois princípios, né? Que é importantíssimo, né? Na nossa intenção, para a gente gerar uma intenção correta, né? E direcionar a partir dela o Qi, nós termos também essa postura correta que deixe livre, né, o Yao, né, a cintura, entre aspas, para se movimentar, né, com liberdade, né, com qualidade. Né? Então, tem muita relação do que a gente está falando aqui entre o Yi, né, a intenção, e o relaxamento da área da cintura, né, do quadril. Por isso, né, também a relevância, a importância de práticas como o Jianzhuang, que a gente já viu, né, postura, né, da árvore, como muita gente diz, né, que tanto é uma maneira de cultivar, né, essa postura correta que está relacionada, né, ao alinhamento do Yao, como também a postura mental correta, né, que é capaz, né, de produzir uma mente clara, né, na qual se forma a intenção. Né? Daí a gente vai vendo como que as coisas vão se combinando de tal forma que os princípios eles formam uma unidade, né? E não precisam nem devem ser vistos em separado, em isolado, né? Mas em relação. Continuando aqui, né? No princípio anterior vimos que o Jin, né? A gente falou isso anteriormente agora também, força refinada ou energia do movimento, é gerado a partir de uma estrutura de unificação corporal, sem a qual não se pode ter a sua matéria-prima, ou seja, o Li, né, que é a força bruta. Né? A força bruta é matéria-prima do Jin. Né? No entanto, né, o sexto princípio adverte que a matéria-prima da força, né, o Li, no Tai Chi Chuan, não é o que origina o movimento. Né? Essa matéria-prima, o Li, refina-se a partir de um trabalho interno que nasce da intenção. Né? Estou praticamente repetindo aqui, né, consolidando o que eu já tinha explicado anteriormente. Né? É no Yi, né, que está, né, a formação, né, daquilo que irá refinar o Li. Né? Antes de qualquer processo fisiológico corporal, a origem dos movimentos do Tai Chi Chuan forma-se, na verdade, né, e não formam-se aqui, tem um errinho, né, mas enfim, desculpa aí, na mente do praticante. Né? Então, antes de qualquer processo fisiológico corporal, a origem dos movimentos, né, se forma na mente do praticante, né, gerando a intenção. Mas muito cuidado aqui, mente e corpo nunca se desvinculam na boa prática do Tai Chi Chuan. Desde o primeiro princípio, o que buscamos é um alinhamento corporal que, entre outras coisas, permita a melhor atividade da mente,
com clareza, tranquilidade e foco na totalidade unificada do movimento. Também estou praticamente aqui repetindo o que eu já havia explicado. E nesse sentido, inclusive, que muitos consideram o Tai Chi Chuan uma meditação em movimento, na qual o Shin, a mente, ou literalmente o coração, se aquieta e se ordena. Então, isso, de novo, isso vai se retroalimentando, Assim como a gente precisa de uma mente clara para produzir a forma, e a partir dela direcionar o nosso Qi, que vai originar o Li, da mesma forma, o movimento que nós estamos desempenhando, o Jin que está sendo emitido a partir do refinamento do Li, no movimento do Tai Chi Chuan, tem como consequência aquilo que o causa, que é a tranquilidade mental, que é a organização do pensamento, não no sentido de uma organização de um pensamento obsessivo, aquele pensamento que fica maquinando, dentro de um sentido puramente lógico, de juntar premissas e formar conclusões, mas o pensamento num sentido mais amplo, que envolve a lógica, mas que envolve também outras dimensões do pensar, e do refletir sobre o mundo que está à nossa volta, interagindo com o mundo que está em nossa volta. Continuando aqui, a mente clara, Shin, mente aqui, que é o Shin, mente clara seria Ming Shin, algo assim, está na origem das intenções verdadeiras, pois a intenção, nesse contexto, é uma orientação das ações a partir do coração-mente, Shin. Já expliquei isso também. O sábio, por exemplo, no budismo, pegando aqui uma das grandes linhas que informam a teorização do Tai Chi Chuan, a teorização clássica, mas o sábio, por exemplo, no budismo, é aquele que sempre age a partir de uma intenção que nasce da mente desperta. Essa aí é uma das frases que ilustra essa ideia de que é da mente desperta que nasce a intenção, que nasce a ação e a intenção. Em termos práticos, usar Yon, a intenção, Yi, ao invés da forma bruta, da força bruta, melhor dizendo, e não forma bruta, Li, significa iniciar o movimento a partir de uma clara compreensão mental dos seus princípios. Então, de novo, aqui o centro, o que é mais importante é a gente ter consciência do movimento. Isso é fundamental na prática do Tai Chi. É um dos motivos pelos quais a gente pratica lento. O movimento tem que ser um movimento consciente. Ainda que muitas vezes a gente não precise de pensar, no sentido assim de ficar maquinando o pensamento para executá-lo. Mas ele sempre tem que ser um movimento consciente. A gente sabe os detalhes, a gente passa por eles, sem pressa, sem correria, sem comer pedaços, sem fazer algo simplesmente por fazer. Ainda que a gente chegue a um ponto da prática que a gente tem que exercitar, vamos dizer, essa execução mais espontânea. Mas essa espontaneidade é uma espontaneidade cultivada, é uma espontaneidade que eu fui formando ao longo de uma prática consciente, que tem noção clara da forma que orienta aquilo. E essa noção clara da forma, uma vez que ela vai ser executada, ela tem que estar presente na intenção. Daí a importância dessa ideia da intenção. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Então, agindo dessa forma, a matéria-prima da força, adquirida pela correta estruturação do corpo, a partir dos 5 princípios anteriores, e também dos que estão por vir, é domada pela mente superior, que conduzirá o Qi, essa força vital, que vai ser direcionada, de modo a transformar o Li em Jin. O resultado é um movimento que expressa a excelência mental de uma pessoa ordenada conforme os princípios de uma naturalidade cultivada. De novo, aqui tem a ver com aquilo que eu falei anteriormente, ou seja, a espontaneidade que a gente deve ter ao executar a forma,
né? Aquela coisa de não ter que ficar claro, a gente tem que responder, né, aos estímulos para o movimento de uma forma instantânea. A gente não pode ficar lá, vou pensar o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer depois. Não é isso, nesse pensamento obsessivo, né? É uma prática natural, mas é uma prática natural em que essas construções mentais elas já se apresentam com muita clareza desde a origem do movimento, né? Isso se dá pelo cultivo da intenção, se dá por meio, né, de um trabalho que envolve o cultivo mental, né, o trabalho, né, mental, né, que está contido na própria prática do Tai Chi Chuan, né? Ele não antecede a prática do Tai Chi Chuan necessariamente, ele pode estar contido no próprio processo, né, de treinamento que está envolvido o Tai Chi Chuan, né? É algo que se retroalimenta, como eu falei, é aquela velha história do ovo e da galinha, né? O que vem antes, o ovo ou a galinha, né? Há uma retroalimentação. O Tai Chi produz, né, o estado mental propício para que a intenção seja formada e, a partir dela, o nosso Ti direcionado, e, a partir do Ti direcionado, o Li seja gerado e refinado no movimento, que a partir daí vai voltar de novo, né, como uma bola de neve, para o nosso processo de cultivo mental, de geração da forma, né, na intenção, da intenção que vai direcionar o Ti que vai gerar o movimento, que refinado em Jin vai... Enfim, e aí vocês já entenderam, né? A coisa vai simplesmente se retroalimentando, né, e crescendo ao mesmo tempo. Bom, por hoje era isso. A minha intenção mesmo era fazer uma aula bem mais curta do que o normal, né, dentro das nossas possibilidades. Quero ver se a gente consegue dar conta dos 4 princípios agora que estão faltando, também num modelo um pouco mais ágil, para a gente poder também mudar de assunto, né, trabalhar outros temas e outras questões teóricas que são importantes, apesar de que difícil pensar em algo mais importante do que os 10 princípios, né, pelo tanto que eles são de fato fundamentais para a prática do Tai Chi Chuan. Obrigado, né? Espero que tenham aproveitado. Qualquer coisa, né? Vocês são de casa, é só entrar em contato comigo, a gente pode conversar mais, explicar alguma dúvida que tenha ficado, conversar sobre alguma questão que vocês tenham interesse de saber. É isso aí. Até mais, então. Ficamos assim.